Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui e não podemos deixar de chegar neste meio de comunicação tão versátil, tão bom para trazer a você informações que vão servir de conhecimento e reflexão. Olhe, não perca este vídeo de hoje, agora. Só nesse exato momento que eu estou falando aqui com você, neste vídeo, vão aparecer no mínimo 4 pessoas, 4 homens, 4 servos de Deus que são vítimas desse sistema tirano e ditador da Assembleia de Deus aqui em Recife, Pernambuco, na administração dessa presidência. Eu vou discorrer rapidamente sobre todo esse processo, mas eu queria que inicialmente vocês percebam o seguinte: 4. Quais são os 4, irmão Josué? Quais são só aqui? Fora uma infinidade que já temos falado, que já morreram, deixaram essa igreja, compreendeu? Todos vítimas desse sistema opressor, tirano, ditador, que é cheio do fruto da carne, porque o fruto da carne é dissensão, porfias, inimizades, emulações, pelejas. É ou não é? É ou não é? Gálatas capítulo 5, versículo 17, e eu insisto a repetir. O apóstolo São Paulo, ele disse, olha, os que tais coisas praticam, a mentira também, a idolatria, não herdarão, eu vos afirmo, não herdarão o reino de Deus. E nem aqueles que praticam coisas semelhantes a essas. Então, quais são? Vão aparecer aqui neste vídeo os 4 que são vítimas desse sistema ditador e opressor. O primeiro sou eu, mas eu folgo por estar nessa situação de não ser aceito nesse ministério, exatamente porque, na minha percepção, na minha ótica e segundo a Bíblia, eu não posso idolatrar, não posso agir com hipocrisia, eu não posso mentir, eu não posso tratar mal o meu irmão, a minha irmã, para agradar ao presidente. Eu não posso agir com a obra de Deus como coisa que eu tenha que prestar conta a um homem e não a Deus. Logo, esse sistema não me cabe. Então, o primeiro sou eu. Eu falei que vão aparecer neste vídeo. Tem uma infinidade de outros homens. Então, vamos lá. O doutor Miguel, nosso advogado, você vai ver o testemunho dele aí com o pastor Eduardo. Então, o doutor Miguel, o pastor Eduardo Silva, cantor e compositor, que publiquei um vídeo sobre ele, tem uma entrevista e um lindo testemunho dele aqui, a respeito de outro também, que oprimido, pisado no pescoço e chutado, o pastor Ângelo Martins, e eu disse 4 no mínimo, mas tem também, irmãos, do qual esse testemunho dado nesse vídeo, tanto pelo pastor Eduardo Silva, tanto quanto pelo doutor Miguel, que falam a respeito do cantor Eliezer Rosa. Eu não quero nem adiantar nada, mas escutem o testemunho que eles dão a respeito deste homem. Nascido, criado, trabalhou em nossa igreja e morreu no esquecimento dessa igreja. Não foi o primeiro que morreu, esse já morreu. E de tal sorte, escutem aí o testemunho, mas eu quero ressaltar o seguinte: morreu, ele falou comigo antes de morrer, ligou para mim, eu estava em um negócio, né, lá próximo a Ceasa. Irmão Josué, aquela alegria, olha, eu voltei, meu irmão, eu vou encarar essa realidade. Sabe o que foi que ele me disse? Eu vou dizer aqui a você, que
a administração, que eu vou evitar citar nome. Quando eu falar administração, vocês já sabem. A administração dessa igreja proibiu as rádios tocarem as suas músicas. A música do cantor Eliezer Rosa. Essas músicas inspiradas, que são compostas em sua maioria pelo cantor, compositor e pastor Eduardo Silva. Então veja que absurdo, a igreja sendo privada desta revelação, dessa inspiração divina. Então esses homens, olha, o pastor Eduardo Silva, ele está aí dando testemunho, o doutor Miguel, Eliezer Rosa, eu, Josué Augusto, né? O Ângelo Martins, todos nós homens de Bíblia, de oração, de testemunho. Temos as nossas falhas, mas a igreja hoje está privada da nossa presença, do nosso convívio, da nossa comunhão. Por quê? Porque existe um presidente nessa igreja que há 24 anos vem obrando impiamente. Olha, irmãos, então assistam. Eu vou falar mais alguma coisa porque o tempo passa depressa. Assistam aí esse depoimento do Dr. Miguel, do cantor e compositor e pastor Eduardo Silva. Esse patrimônio não é nem de Pernambuco, é um patrimônio que Deus deu a sua obra na terra, porque esse homem, as músicas, as inspirações dele são cantadas e tocadas em vários países do mundo. E aqui em Pernambuco, ele tem sido privado, e a igreja tem sido privada de receber a presença agradável, salutar desse homem de Deus, né? O pastor Eliezer, eu não sei, alguém diz, não, cometeu uma falha, mas quem não falha? E quem é o homem para dizer aqui não canta, aqui não prega, aqui não fala enquanto eu sou pastor? Então, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a mensagem vai diretamente para você, sem arrudeio, se arrependa, porque os dias estão passando e as atitudes indevidas e não corrigidas se avolumam, e o teu tempo está chegando ao fim. Cuidado para não seres cobrado na eternidade. Oxalá que Deus te cobre aqui em vida, porque aí tem tempo de você voltar, consertar, se humilhar, pedir perdão, mas depois da morte, aí a coisa fica muito mais séria. Assistam aí esse depoimento, inclusive a revelação do pastor Ângelo, e inclusive essa música que o cantor e compositor e pastor Eduardo Silva fala, que foi inspirado, recebeu, né? Razão de eu também estar publicando esse vídeo aqui, porque nós não somos nenhum menino, nenhum meninos, não somos desordeiros, somos homens de Bíblia, de oração, de palavra, tanto que as cães estão embranquiçadas e nós estamos aqui falando as coisas de Deus. Então, essa música, veja só que coisa, olha, igreja, preste atenção, uma pregação feita pelo pastor Ângelo Martins, uma mensagem numa vigília, e estava lá o pastor Eduardo Silva, que na ocasião não era pastor. Em função dessa mensagem, foi cheio do Espírito Santo, recebeu a inspiração, saiu e compôs essa bela música. E quem canta? O cantor Eliezer Rosa. E todos esses três enxotados para fora dessa igreja. Então te cuida, presidente. Os teus dias estão chegando e Deus vai cobrar duramente. Eu digo isso sem sombra de dúvida. Olha, irmãos, então assistam aí, depois eu volto a falar alguma coisa. E aí o Eliezer dedicou tempo integral ao Ministério do Louvor. E aí veio o Eliezer Rosa, né? Tem uma coisa interessante no pastor Eliezer, assim,
Eu estava numa vigília em Casa Amarela, né? Eu acompanhei aquela vigília, doutor Luiz, nas direções do irmão Galindo. Galindo, Edrizo e Louro. E Louro. Eu não sei se todos esses ainda estão vivos ainda. Muito bem. Irmão Galindo está vivo, Galindo, o Edrizo está vivo, muito e bem. o Louro também. Pronto, se eles tomarem conhecimento desse podcast, Irmão, se lembrar, olha, jovem É. e jovem lá atrás da nossa vigília de Casa Amarela, viu? Prata daquela vigília de Casa Amarela. Eu abraço eles. E realmente aquela vigília eu frequentei lá 5 anos, ininterruptos. Né? Foi ali que Deus me abençoou muito, me fez grandes promessas. E foi ali que Deus me deu uma das minhas músicas que são, eu diria que universalmente conhecidas, que é a música Sofrer por Jesus. Né? E como é que essa inspiração surgiu ali? Eu já escrevia bastante. Né? E como é que eu fiz? Deus me deu essa música. Eu estava na vigília e o pastor Ângelo ministrou uma mensagem, se eu não me engano, sobre Davi ou sobre missões, alguma coisa do tipo. E eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer durante uma mensagem. Eu levantei, porque a inspiração veio, e ela, quando vem, não pede licença. Incrível isso. Ela vem. E ou eu escrevo agora, ou eu vou escrever outra. Ou vou escrever outra inspiração. Ela foge. Eu fui tão impactado pela mensagem ministrada pelo pastor Ângelo que eu saí. Fui lá para fora, eu tinha um violãozinho, peguei ela e comecei a escrever. Eu tinha lido também há 2 semanas o livro Torturado por Amor a Cristo, do Richard Humbrand. Missões ardiam no nosso coração naquele tempo, né? Tempo era. Muito bem. E aí eu saí lá fora, peguei o violão e comecei a escrever. Lá fora, coisa de meia hora, e depois eu voltei para a igreja já que eu saí pronto. A música foi lá fora, escreveu naquele momento e já veio pronto. No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Somente Deus, o soberano, com a sua forte mão. É o coro. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Lindo, lindo, lindo. Depois de ler aquele livro, sabe, aí eu li, a gente viu as torturas que havia na Romênia, essa coisa toda, e aí Deus me deu essa música que foi uma bênção. Lindo, lindo. Depois de ler aquele livro, sabe, aí eu li, a gente viu as torturas que havia na Romênia, essa coisa toda, e aí Deus me deu essa música que foi uma bênção no Ministério de Eliezer, gravada por mais de 200 cantores depois do pastor Eliezer Rosa. Grandes nomes da música brasileira gravaram, inclusive eu já gravei também. Sinceramente, essa é uma das histórias da vigília. Sem contar que eu naquelas vigílias, foi ali que Deus me fez promessas grandiosas, doutor Luiz Miguel. Promessas grandiosas. Falarei já delas depois. Tá bom. Mas olha, é tão impactante você saber de onde vem essas músicas, esses hinos, porque a gente cresceu ouvindo isso. Aqui no estado de Pernambuco, irmã, né? Nós que frequentamos a Assembleia de Deus, a gente basicamente eram os hinos que a gente se alimentava. No meio para a igreja, a minha mãe estava assim, começava a chorar. Aí a gente tinha todos os hinos de Eliezer Rosa. E eu não sabia que era teu. Eduardo. Ele gravou, nossa, viu, doutor Luiz? Esse hino é tão. Na voz de Eduardo, de Eduardo, de Eliezer. Ficou marcante. Ficou marcante que a voz dele é uma voz diferenciada. Única, muito diferenciada. Então, o Eliezer, quando cantava isso, era coisa. Arrebatava a igreja, era uma coisa muito. A igreja era uma coisa maravilhosa. Então, essas pérolas, Eduardo, estão indo embora. O pastor Eliezer já dormiu no Senhor, mas o legado dele ficou. Então hoje as pessoas que são daquele tempo, poxa, como é que a pessoa tira um hino tão lindo desse? Qual a inspiração? Agora você nos dá a resposta daquela vigília, de uma pregação. Então, da administração saiu essa música. Tem outras pérolas de Eliezer também. Eliezer, eu não posso lembrar todos, que ele gravou dezenas de músicas nossas. Mas assim, por exemplo, ele gravou depois disso aí, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois gravou Deus resolve tudo, que o pastor Vitorino até fez uma live recentemente com isso. Oh,
Chora mais um pouco, esse teu lamento será transformado em alegria e gozo. E foi gravando por aí afora. Não dá para citar tudo não, porque são muitas. Olha, Lágrimas no chão. A nuvem passará, não fique lamentando, se o Deus da glória, e o maior sucesso dele cantando mesmo é pela fé eu contemplo. Essa música é ele, né? Essa música é ele. Acho que os familiares que estiverem agora um homem de branco assistindo vão ver aí essa inspiração dada ao nosso amado cantor Eliezer Rosa. Isso é um resgate desse homem que realmente foi um cantor fenomenal. Um ícone. Eliezer, eu sempre dizia que assim, o pastor Eliezer Rosa era o cantor pernambucano mais conhecido fora daqui. Nenhum outro era mais. Por uma razão simples. Ele era 30 horas num dia cantando e adorando a Deus e viajando. Então, onde eu chegava, eu dizia, aquele morenão, que eu esqueci o nome, cadê aquele morenão? E o Eliezer, todo mundo do sul ao norte do Amapá, ao Oiapoque, quando eu chegava, eu dizia, e o Eliezer Rosa? Até porque ele gravava muita coisa da gente também. As pessoas perguntavam, mas ele é uma pessoa que realmente, se tem um cantor, sabe, que levantou alto o nome de Pernambuco na musicalidade, essa pessoa chama-se o saudoso pastor Eliezer Rosa. Depois vem os demais. E até é triste lamentar que morreu um pouco esquecido. Sim, da nossa infelizmente. Vida. Sem a devida honra em Sim, infelizmente. Local, porque ele já com um problema de saúde, ele já, o coração dele já não tinha mais força para cantar. Mesmo assim ele cantava. Verdade. E mesmo assim ele conseguia fazer as pregações dele através desses hinos. Muitas pessoas se converteram. Milhares de testemunhos. Se pessoas. você entrar no YouTube hoje e ver as músicas com ele, vai nos comentários embaixo, vai ver os testemunhos, as centenas que tem de pessoas. Eu voltei para Jesus com essa música. Eu estava naquele culto que você estava, né? Legado que não tem quem apague. Eu sou o pastor Ângelo Martins, conforme já anunciei em alguns áudios. Trabalhei no Ministério do Recife como diácono e membro desta igreja por um período de 23 anos. Todavia, precisei sair como missionário para trabalhar na Europa. Comecei por Portugal. Eu estava orando de joelhos no meu quarto quando tive uma visão. Estando de joelho orando na madrugada, nas melhores das intenções por esta igreja, por este ministério, eu via que se abria um rolo para a direita e para a esquerda, da altura e do tamanho que era a parede do meu quarto. Então eu via claramente que naquele rolo que parecia uma tela de cinema, eu via o templo central, em pé, na frente do púlpito, pelo lado de baixo, estava em pé o pastor Ailton, bem sério. Do lado direito dele, saía uma fila de obreiros em pé, tudo sério, olhando para ele. O tamanho que era o arco do templo central, toda a periferia pelo lado de dentro, era o tamanho da fila de obreiro, que terminava do lado esquerdo. Continuando, eu estava vendo isso de olhos fechados e de joelho. Eu vi que uma corrente grossa de ferro, daquelas correntes que atraca navio no porto, nascia no tornozelo direito do pastor Ailton, ia se multiplicando e acorrentando os dois tornozelos de cada obreiro daquele. E foi acorrentando, seguiu se multiplicando a corrente, todo o arco do templo central. E quando terminou do lado esquerdo do pastor Ailton, o último elo da corrente atracou no tornozelo do lado esquerdo dele. Eu, preocupado com aquela visão, perguntei a Deus, o que é que significa isso que eu estou vendo? Isso que tu estás me mostrando nessa visão. Então o Senhor Deus disse para mim, Ele acorrentou todos esses que tu estás vendo para fazer a vontade dEle e transformou a minha igreja em uma empresa. Assistiram então. Olha, hoje existe pastor para tudo que é gosto. Quando a pessoa diz, olha, eu sou pastor, eles tomam esse título, muitos, não todos, mas tomam esse título como algo de projeção,
como algo que mereça aplausos, como algo que mereça, como título que mereça destaque e que satisfaz um ego. Um ego. Pastor, eu aprendi nessa igreja, pelos veteranos homens de Deus, que é homem de oração, joelhos no chão pelas madrugadas. São homens de vigília, são homens de jejum, são homens de dores e homens de sofrimento, porque foi assim com Jesus. E tudo o verdadeiro pastor faz para não perder uma ovelha. Mas hoje existem pastores, pastor que brinca carnaval, pastor carnavalesco, existe pastor adúltero, existe pastor homoafetivo, existe pastor ditador e tirano, existe pastor ladrão, existe pastor mentiroso, existe pastor mercenário e muitos títulos de pastores. Mas só há um pastor verdadeiro, que é Jesus. E o bom pastor, materialmente, é aquele chamado, ele despreza, e primeiro que ele é altruísta, aquele que é capaz de se prejudicar para não prejudicar o seu irmão. Você viu que no Salmo 65, eu li aqui, que o salmista Davi, ele pedia a Deus que jamais ele fosse objeto de vergonha, de confusão para outro irmão seu. Mas esses pastores, intitulados de pastores, que nada tem de pastor, não aprenderam de Deus, envergonham a si mesmo, envergonham a família, muitos deles, e muitos protegem as famílias, né? E outros envergonham as famílias, envergonham a sociedade, envergonham a igreja, envergonham a política e sai como um trator atropelando tudo. Olha, é para vocês cujas qualidades estão inseridas nesses que eu falei e muitos outros. Vocês serão cobrados. Sabem por quê? Primeiro, porque cometem escândalo. Segundo, se é que vocês foram consagrados, foram chamados e foram direcionados para estarem à frente dessa obra, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse dono da obra, ele vai pedir contas um dia. Aquele que recebeu, não sei se vocês receberam, mas todos que receberam a incumbência de cuidar dos bens desse senhor, dono desses bens, um dia ele voltará e cobrará. E você sabe o que é que ele vai querer de você? Ele não vai querer saber se você construiu 100, 200, 300, 1000 templos. Ele não vai querer saber se você comprou avião para a sua igreja, comprou bote para a sua igreja, comprou terrenos para a sua igreja. Ele não vai querer saber se você tinha programas e mais programas de televisão, embora a finalidade verdadeira não seja pregar a palavra. Se você tinha rádios e rádios, não. Você pode ter tudo isso e o seu trabalho ser reduzido a zero. Porque o maior ou o feito que Deus espera de pastor é cuidar de pessoas. Mateus capítulo 25, versículo 30. Um senhor viajou lá atrás e deu aos trabalhadores partes de sua fazenda, de seus bens para cuidar. Disse, olha, eu vou e vou voltar para buscar de vocês a prestação de conta. E quando chegou, teve um que disse, Senhor, eu não cuidei não, tá aqui, foi negligente, foi preguiçoso, foi. E nesse meio foram com certeza essas qualidades aqui. Se envolveu em 1001 coisa, mas não buscou principalmente
cuidar do maior bem do seu Senhor, que hoje, para Jesus, é cuidar das pessoas. Mas esses que entristecem, ferem, causam dissensão, desarmonia, causam emulações, intrigas, pelejas, concorrências, deslealdade, mentiras. Eu não posso crer, acreditar, não aceito que esses homens que tais coisas praticam receberam de Deus a incumbência de cuidar de pessoas e Deus está se agradando desse trabalho. Esse trabalho é inútil, é vão. E Jesus vai dizer para você que você é um servo inútil. É isso que Jesus vai dizer. Mas pior não é o título de servo inútil. Não é. Pior não é isso. Pior são as consequências da sua negligência, do seu desleal amor pelos bens do seu Senhor, as consequências das feridas, das mágoas, de tudo que você fez para prejudicar o maior bem do seu Senhor. E esse bem não é a coletividade, porque Jesus disse, olha, o verdadeiro pastor deixa uma ovelha e vai em busca, deixa 99 e vai em busca de uma. Então se você, pseudo pastor, não age em conformidade com essas coisas, Deus vai requerer de você. Você vai ouvir da boca dele que você é servo inútil. E as consequências serão as trevas exteriores. Eu queria que algum teólogo, não simplesmente pelo título, né, mas que seja um homem estudioso, pensador, até filosófico, né, que goste de perscrutar, de intuição, de pensar. Me diga aqui, por gentileza, o que é que você entende por trevas exteriores? Eu acho que é um termo muito assombroso, é um termo muito tenebroso, é um termo muito carregado de segredos, de mistérios, porque se existem trevas exteriores, existem trevas interiores. E esses servos inúteis que não cuidaram bem do seu Senhor, vão ser jogados lá. E a coisa é tão tremenda, trevas exteriores. Já falei aqui em 3 vídeos, mas não desci em profundidade. Pretendo fazer isto. E se você quiser me auxiliar, teólogo, nobre irmão e estudioso da Bíblia, me indique aí o que é que você entende, algum livro, algum conceito, porque esses servos inúteis serão jogados nas trevas exteriores. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente. Deus tenha misericórdia de sua igreja e que dê a vocês, pseudo-pastores, a humildade de se arrepender enquanto estão no caminho. Porque depois que for passada essa etapa dessa vida material, aí vocês vão receber a recompensa do vosso trabalho. E se continuarem assim, a recompensa não será boa. Que Deus em Cristo a todos abençoe.